Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito de verdade continuar nos iluminando, nos intuindo em mais este nosso propósito de estudo, que possa o Espírito de verdade sempre aproximar-se de nós o mais intensamente possível, que o Espírito de verdade possa estar o mais próximo de nós, pois o nosso objetivo é, acima de tudo, encontrarmos a verdade, caminharmos para a verdade. Nós paramos em nosso último estudo no item 18 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, em nosso estudo do Evangelho, onde nós estamos estudando o título Os Laços de Família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência, né? Discorri bastante sobre este tema, falando resumidamente que os laços de família com a reencarnação eles são fortalecidos. E com a unicidade de existência, ou seja, uma só existência, ele é rompido, porque se só tem uma existência, ele começa quando nós nascemos e termina quando nós desencarnamos. Agora, se há reencarnação, há um fortalecimento deste laço de família, conforme nós estudamos e continuaremos a estudar agora iniciando no item 19, ok? Eu vou ler aqui um trecho então e nós iremos comentando sobre. Item 19. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Olha que interessante já a primeira frase no primeiro ponto do parágrafo do item 19. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou, né? A gente observa que temos mais simpatias por uns e menos por outros, né? Então, nós começamos a observar um indicativo, né, sobre esta união. Por isso, disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família, né? Então, Kardec está dizendo aqui, por isso que diz que uma pessoa, o caráter dela, os gostos dela e as inclinações dela, não tem nada em comum com os demais parentes, né? Ela é a ovelha negra, é um peixe fora do aquário, né? Então, a Kardec está observando aqui. Por quê? Porque não tem mesmo uma simpatia, né? É uma pessoa que tem uma formação diferente daqueles familiares, né? Uma formação reencarnatória diferente daqueles familiares, que ela não pertence àquela família, ou seja, porque de fato ela não pertence mesmo em termos reencarnatórios, ou seja, ela pertence a uma outra família, ela é mais comum a uma outra família do que aquela biológica naquele momento que ela se encontra encarnada. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que a que se pensa. Olha o que Kardec está dizendo, né? Que dizendo isso, nós estamos dizendo uma verdade maior do que nós pensamos, né? Ou seja, que de fato a família é a parentela espiritual. E a família encarnada ela é transitória, ela é efêmera, né? Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Esta observação de Kardec aqui é muito interessante, porque o que ele está dizendo é que por que Deus permite que... por que eu não vou sempre encarnando com a minha família? Simples, porque nós só evoluímos como diverso. O que é igual a nós não reflete em nós uma necessidade de alteração. Vou dar um exemplo banal só para nós compreendermos. Suponhamos que a alimentação carnívora não fosse bom para o ser humano. E eu sempre encarno numa família carnívora. Eu nunca irei aprender a não comer carne. Por quê? Porque é só o diverso
que me traria, que me agregaria novos elementos. Aquilo que é igual a mim não me agrega nada, né? Ou seja, quando eu encarnasse então numa família vegetariana, eles teriam base para serem vegetarianos e isso iria transmitir a mim, né? Do mesmo modo que a família carnívora acabava comendo a carne naturalmente e até justificando porque comeria, quando eu encarnar numa família vegetariana, ela também justificaria. Agora, o que é a finalidade do processo evolutivo? Que quando eu encarnar numa outra família, eu já tenho um comportamento. E a evolução ela não se perde, ou seja, aquilo que eu conquistei, né? Por exemplo, lá no meu inconsciente, o que fica registrado, né? Fica registrado que eu passei por uma família carnívora e passei por outra não carnívora, né? E aí, quando eu chego numa terceira, a minha terceira compara as duas anteriores, ou seja, a primeira dizia que era bom, que era legal, tinha que justificar. Mas qual foi os resultados que eu senti? A segunda disse que não era bom. E quais foram os resultados que eu senti? Eu consigo, com uma comparação, discernir o que é o melhor. E assim se dá o processo evolutivo, né? E Kardec está dizendo que Deus permite aqui as encarnações de antipáticos e estranhos nas famílias com a mesma finalidade, né? Com a dupla finalidade. Quando encarna em nossa família algum ser antipático, ele promove a gente, né? Eu não estou dizendo que é a diversidade que promove a evolução, o igual não nos agrega, exatamente. Então, para isso que se dá os espíritos antipáticos em nossas famílias, promovendo a nossa evolução. Como diz o sábio Chico Xavier, né? A pessoa mais difícil que nós encontraremos, que nós chamamos de difícil, mais difícil que nós encontraremos em nossas vidas, são os nossos mestres rigorosos que não aceitam que demos o menor vacilo, né? Bom, dando continuidade então. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. Então Kardec está dizendo que os maus eles vão se melhorando pouco a pouco, ou seja, quando o mal entra numa família, ele vai se melhorando pouco a pouco, com o contato com aqueles bons, com contato com aquelas pessoas, ele vai se depurando, o caráter dele vai se abrandando, né? E antipatias antigas, elas vão desaparecendo-se. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e entre os povos, né? Entre as raças e os povos. Aqui eu até grifei fusão, porque fusão aqui é uma palavra-chave para compreendermos este mecanismo de evolução familiar, este mecanismo justificado de espíritos estranhos encarnando-se entre si. Porque às vezes alguém poderia achar que as pessoas, eu reencarnei com um parente difícil porque eu sou ruim, ele é ruim, então nós estamos pagando, né? Uma espécie de karma. Primeiro vale salientar que para Allan Kardec não existe o karma, né? Allan Kardec não utiliza a palavra karma e também afirma na codificação que o karma não existe. Aquela coisa de que eu contraí um débito e tenho que pagar este débito. Isso inexiste na codificação de Allan Kardec, no Evangelho de Allan Kardec. O que, ou na verdade, existe é bem o inverso. Por exemplo, ao estudarmos o Evangelho, como nós estamos estudando, aqui está dizendo que o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, um gesto, um ato, uma atitude de amor, ela pode cobrir todo e qualquer equívoco que eu eventualmente tenha realizado, tenha feito, ou seja, não importa o que eu fiz, o amor é capaz de cobrir tudo isso. Se eu tiver uma atitude de amor, eu reparo imediatamente
todos os demais feitos ulteriores que eu eventualmente haveria de ter feito, né? Esta é a capacidade do amor, né? Ou seja, não vou aprofundar muito, que é um conceito um pouco amplo de desenvolver a compreensão para quem não possui, mas o fato é que, vou dar um exemplo prático, eu posso ter durante 20 encarnações alguém me prejudicando. Aí quando este alguém decide estabelecer uma paz, não precisa agora 20 encarnações eu fazer mal para ele, ou alguém, outra pessoa fazer outra coisa, ou seja, ele ter que pagar o que ele fez. Não, eu posso simplesmente perdoar, ou seja, morreu o que você fez, inexiste para mim. Sigamos juntos a partir de agora, unidos, reconhecendo-nos como imperfeitos, caminhantes para a perfeição. Ponto final, acabou. O amor cobriu a multidão de equívocos, as 20, 40, 100, 1000 encarnações que o outro persistira e de modo contumaz equivocou-se, né? Para nós observarmos como que o amor cobre a multidão de equívocos. Mas aqui eu estou chamando a atenção agora pelo aspecto da fusão, né? Porque é esta fusão, esta união entre os seres que vai propiciando este processo evolutivo. É exatamente tudo junto e misturado que as características dos bons vão sendo miscigenadas com os maus e as características dos maus vão lapidando e promovendo ainda mais os bons. Olha que interessante, né? Por isso que eu disse que eu grifei a palavra fusão aqui, porque fusão é a palavra-chave para nós compreendermos este processo evolutivo dentro do contexto familiar. Porque, como eu falava no estudo anterior, compreender este mecanismo de família é muito importante, porque a família é a célula máter da sociedade. É através da compreensão do clã familiar que nós poderíamos compreender todo o clã social, né? Ou seja, não há a menor possibilidade de meu êxito em vida em sociedade se antes eu não tiver êxito na vida social. É claro que de modo isolado eu poderia achar que eu estou tendo êxito. Por exemplo, tive um bom emprego, tá? E aí, virei, passei num belo concurso, me tornei um bom profissional, um bom salário, estável, etc e tal, mas não serei feliz por conta disso. Porque primeiro, para eu ser feliz na sociedade, eu primeiro preciso ser feliz em família. Porque a família é a célula máter, é a primeira sociedade, né? Como eu falava em estudos anteriores, a primeira sociedade que nós possuímos, que nós nos deparamos é a família, depois a próxima sociedade, a família primária, né? Depois a família extensiva, depois o nosso bairro, depois o nosso município, depois o nosso estado, nosso país, enfim, né? A primeira sociedade é a família. E nós só teremos êxito na vida em sociedade, diríamos, a sociedade do nosso município ou do nosso país, se nós compreendermos bem esta sociedade e família inicialmente, ok? Por isso, então, eu tenho atinado bastante para algumas minúcias relacionadas ao tema, porque o nosso objetivo, não me cansarei de repetir, é a introjeção da ideia, não é a leitura das ideias. Na verdade, na era da informação, este tem sido uma das maiores dificuldades, ou seja, nós temos muitas informações, mas por conta de termos muitas informações, nós não percebemos que nós não estamos assimilando estas informações. E nós acabamos tentando buscar um maior número de informações para suprir a compreensão. E na verdade não é isso que nós precisamos. Precisamos compreender aquilo que nós já temos. E há um detalhe muito interessante, porque quanto mais eu busco informação,
Na verdade, mais eu estou dificultando a minha capacidade de compreensão. Olha que coisa curiosa. Por quê? Porque quando eu falo busca pela informação, na verdade está passando desapercebido o aspecto que no meio de muita informação vem muita desinformação. Ou seja, além de ser uma quantidade, um volume muito grande de informações que eu recebo, no meio disso há muita desinformação, ou seja, não depende de mim querer apenas assimilar, porque eu vou me deparar com coisas que não são assimiláveis mesmo. E é por isso que esse processo fica mais dificultoso. Por quê? Porque eu estou com um volume imenso de informações e boa parte disso, na verdade a maior parte disso, não são informações assimiláveis, não são informações das quais me constrói de modo sólido, me agrega, me fortalece, robustece a minha compreensão. Por isso nós vamos observar indicadores mostrando o crescimento da depressão. Em outras palavras, o que seria isso, né? Essa depressão ela vem crescendo exatamente por este fator que eu estou apontando agora. Um volume muito grande de informações que o inconsciente não está assimilando, mas tem recebido. E no meio disso muitas desinformações, e ele acaba então se desorientando, porque na recepção de muitas informações ele se perturba, se desnorteia, não assimila o melhor para ele, não acompanha de modo sincronizado a marcha do progresso da humanidade, a marcha evolutiva natural. Então ele se desorienta, onde vem a depressão e aí algumas derivativas desta, ok? Não divagando muito, mas só para mais uma vez reiterarmos a importância de compreendermos e não de lermos. Ler é muito fácil, é só pegar o livro, qualquer livro, de qualquer filosofia, e ler e está tudo certo. Agora, o importante é nós compreendermos, independentemente do livro que nós estivermos estudando, ok? Dando continuidade então. Item 20. O medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Aqui eu vou fazer uma observação neste primeiro ponto aqui. Eu já falei por vezes o quanto Allan Kardec dissocia amor de paixão. E ao mesmo tempo eu observo o quanto é confundido amor com paixão. Então, para estudarmos Allan Kardec, nós não teremos condições, não teremos muitos êxitos, se nós não compreendermos essa dissociação que Allan Kardec faz constantemente. Amor é uma coisa, paixão, apego é outra coisa. Então, o que ele está dizendo aqui, que o medo do aumento indefinido da parentela, né, que eu estou dizendo que a verdadeira parentela é a espiritual, né, Allan Kardec está dizendo, e aí nós poderíamos ter o seguinte medo: nossa, então os meus parentes desencarnados podem ser um passageiro que eu posso não encontrar com ele nas próximas encarnações? Sim, é isso que ele está dizendo. Pelo menos não nas próximas, talvez depois de muitos séculos ou milênios pode ser. Mas o que ele está dizendo aqui é que a verdadeira parentela é esta que estão afinizada com a gente, ou seja, em outras palavras, eventualmente aquele que nos é muito próximo hoje, ele pode ir nos acompanhando, mas ele pode neste ínterim se ausentar de nós por algumas encarnações para continuar galgando o que é necessário para ele, porque às vezes para ele vai ser necessário outras coisas, e eu não posso ser egoísta de querer alguém comigo, né? E aqui o que Allan Kardec está dizendo é que este medo indefinido da parentela, ou seja, se a minha parentela é espiritual, eu vou ter 1000 pai, 1000 mãe, né? Nossa, então quer dizer que eu não vou ter um pai, meu pai da terra hoje não é meu pai, nossa, ele vai se perder no meio de 1000 pais, né?
E Allan Kardec está dizendo que este medo é um medo egoísta, né? Provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla, ou seja, provando que não tem amor amplamente, ou seja, qual o problema de eu amar 1000 pai e 1000 mãe, né? Significa que o amor, né, a capacidade de amar, ela não é suficientemente ampla. Aqui Allan Kardec ainda faz um exemplo muito interessante, né? Um pai que tem numerosos filhos, por acaso amaria menos do que se tivesse apenas um? Ele faz uma analogia muito interessante, né? Ou seja, o pai que tivesse 10 filhos, né? Numerosos filhos, ele amaria menos os seus filhos se ele tivesse apenas um, ou seja, se eu tiver um, eu amo o valor 10. Se eu tiver 10, eu amo o valor 1, seria isso? Né? Não, o que Allan Kardec está dizendo é que se ele ama um filho 10, ele amaria 2 10, amaria 3 10, ou seja, cada um 10, do mesmo jeito, né? Mas que os egoístas se tranquilizem. Allan Kardec ainda dá uma boa informação aqui para nós, que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes, né? Vou continuar aqui. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas formas e talvez pelas mesmas maneiras. O que Allan Kardec está dizendo aqui é que às vezes o egoísta, né? Ele fala para se tranquilizar, porque o egoísta poderia pensar assim: nossa, então se eu tenho, puxa vida, então se eu fui durante 100 encarnações pai, quantos filhos eu não vou ter, quantas esposas então, né? Mas Allan Kardec está dizendo aqui que é exatamente aí que vem o equívoco, eu analogar a minha vida espiritual com minha vida encarnatória transitória. Ou seja, o que se dá é que nós não temos esta concepção de pai, de mãe, de irmão na vida espiritual, ou seja, lá nós começamos a compreender-nos como irmãos, ou seja, quando eu estou na vida espiritual, eu olho para um ente, para um amado, eu reconheço como aquele que já foi meu filho, que já foi meu pai, que já foi meu irmão, que já foi meu avô, que já foi meu tio, que já foi meu vizinho. Então eu olho para este apenas como um ser amado, como alguém querido, sim, mas não identificando ele numa posição específica, e sim como um amado irmão caminhante à infinitude, como eu também sou, né? Então é isso que Allan Kardec está dizendo aqui no item 20, porque nós perceberíamos que nós tivemos na Terra diversas formas e muitas vezes pelas mesmas maneiras, ou seja, eu posso ter vindo 10 encarnações, 10 vezes pai de um mesmo espírito, né? Enfim, este aspecto nós começaremos olhando do ponto de vista da vida espiritual, né? Da vida espiritual de desencarnados. Família, a gente começa a ampliar o nosso conceito, porque a gente começa a observar que família para a vida espiritual são aqueles que para nós temos mais afinidade, são aqueles que têm caminhado de modo mais presente com a gente, que têm estado com a gente nas últimas encarnações mais próximos, têm sido mais simpáticos a nós, né? Porque eventualmente um familiar que é muito antipático a nós o reconhecemos na vida espiritual como um membro da família, da parentela espiritual, mas como um membro mais distante, como aquele que, diríamos assim, recém-chegado na família ou está perpassando ali por conta de uma outra necessidade, até porque ele pode fazer parte de uma outra família espiritual, e ali naquele intercâmbio ele vem fazer o intercâmbio
por algumas encarnações com a gente só para ele adquirir algumas faculdades, algumas necessidades, como nós fazemos intercâmbio aqui na Terra, né? E se nós começarmos a analogar e ampliarmos, nós vamos compreender muito bem o laço de família pelo prisma da reencarnação, do ponto de vista espiritual. Dando continuidade aqui então. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma, e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. Então Allan Kardec está dizendo que, ao olharmos por qualquer doutrina antirreencarnacionista, não haveria nenhuma ligação anterior, né? Porque aí o laço de família seria criado quando há o nascimento, então não há nenhuma identificação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras, ou seja, ninguém se conhece. Chegamos agora aqui na Terra. O pai é estranho para o filho, e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Ou seja, o pai é estranho ao filho e a união da família fica reduzida apenas à filiação corporal. Ou seja, eu sou pai, tenho um filho e a nossa união fica reduzida a isso. Não há nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados algumas personagens ilustres. Então o que ele está dizendo aqui, o que adianta eu dizer que no meu antepassado foi um presidente da república? Grande coisa, se a união de família começa quando eu nasço, a lógica diz que ele na verdade não é nada meu, ele só é do ponto de vista de uma ascensão biológica. Mas quando a gente aprofunda 3, 4, 5 gerações, todo mundo já se mistura com todo mundo. Né? Se nós aprofundarmos 5, 6, 7 gerações, nós começamos a observar uma parentela no município inteiro. Uma parentela biológica entre o município inteiro. Né? Então, o que Allan Kardec está dizendo aqui é exatamente isso. Ou seja, não dá por que haver vanglória se não há nenhuma ligação. Né? Porque, na verdade, a parentela, na verdade, se ela é biológica, ela inicia a partir do nascimento, com aquele que eu nasço diretamente, com o pai, com a mãe, com o irmão. Né? Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. Olha que fantástico isso, né? Quando nós olhamos para a reencarnação, tudo faz sentido, tudo procede, tudo esclarece e tudo se torna belo. Porque com a reencarnação, aí sim, né, o presidente da república, estou pegando o presidente, é uma forma apenas humorada de ilustrar, né? Até porque ao estudar o Evangelho nós vamos compreender que tanto um presidente da república quanto um doméstico ou uma doméstica possuem exatamente as mesmas responsabilidades, possuem exatamente os mesmos méritos diante de seus feitos, né? Ou seja, porque a grandiosidade do feito está na postura íntima diante do feito e não no feito externo em si, né? Ou seja, eu posso ser um mero carpinteiro do qual eu venho e faço de minha vida uma vida altamente digna, uma vida altamente fiel aos princípios e objetivos de minha própria existência. E posso ser um presidente da república que eventualmente não fizesse muito jus diante da dignidade, diante da posição ao qual eu me encontro, né? Então, por isso que eu fiz este comparativo. Mas com a reencarnação, os antepassados e os descendentes, eles podem ser conhecidos, eles podem ter vivido juntos, podem se ter amado, né? Em outras encarnações, terem se amado. E mais tarde se reunirem de novo, ou seja,
além de ter se amado, pode numa outra ocasião se reunir biologicamente, né? Ou até mesmo por meio do laço da amizade, enfim, os afins se atrairão. Isto é uma lei natural. Então aqueles que nos são afins acabarão sendo atraídos por nós. Nós acabaremos sendo atraídos uns para os outros, né? E isso fará com que estreitemos ainda mais os nossos laços de simpatia. Então olha quanta coisa, né? Quanta sublimidade a reencarnação propicia. E sem reencarnação, nosso raciocínio se perderia por completo, porque a família nasceria no momento do nascimento e morreria, extinguiria com a finalização da vida corpórea biológica, né? Se alguém dissesse, não, Allan Kardec vai discorrer, né? Ah, mas vai viver no céu, vai ver, tá aí o que foi para o inferno, aí ferrou tudo, e o filho que eu gostava tanto na terra foi para o inferno, me ferrou. Como é que eu vou ser feliz no céu, né? Um dia me fizeram uma pergunta similar e eu fiz a seguinte pergunta. Me explica como eu posso ser feliz no céu se eu tiver um filho que vou para o inferno. Aí me responderam assim, não, mas quando você for para o céu, você esquece que você teve um filho que foi para o inferno. Papai. Então se eu sou um pai, tenho uma mãe, né, uma esposa, temos 10 filhos. Os 10 filhos e a mãe vai para o inferno. Como é que eu vou ser feliz no céu? Esquecendo todo mundo? Aí eu sou feliz sozinho lá no inferno, lá no céu, né? A resposta da pessoa diz que mas a lógica não processa isso. A lógica, não, mas chega lá, você vai ter uma nova esposa e novos 10 filhos, fingindo serem aqueles que você tinha quando você vivia na Terra. Enfim, a lógica não vai mais processar esse tipo de situação. Mas quando nós colocamos no campo da lógica, nós começamos a observar que só a reencarnação faz sentido. E aqui eu estou falando de lógica, vale fazer um ressalte. Tá? O ressalte que eu faço é o seguinte: o que é ciência? Ciência, além de outras coisas, resumidamente, ela é também lógica. Por que a ciência vem avançando a humanidade? Porque a ciência é aquilo que vem de modo lógico, comprovando as coisas com o perpassar dos tempos, inclusive desbravando, quebrando paradigmas religiosos. Ou seja, a ciência e a religião, ela fala um monte de coisa sem lógica, e a religião vem então corrigindo os erros das religiões, os equívocos das religiões. Então as religiões vão na vanguarda, trazendo sim informações que a ciência não consegue comprovar, mas lembra da informação e da desinformação? Então, a religião, ela traz informação e desinformação. A ciência, então, ela vem como um filtro. Ela pega aquilo que é desinformação, joga no lixo e pega a informação e leva adiante. Pega a desinformação, joga no lixo e pega a informação, leva adiante. Então é este o papel da ciência. E a ciência, em outras palavras, é lógica. Se não tiver lógica, é lixo. Então o que está acontecendo? A ciência vem comprovando, e aqui nós estamos falando da reencarnação. Se nós observarmos o estudo da Sociedade de Pesquisas Psíquicas do Reino Unido, observarmos o relatório de Skoll, veremos que eles vêm num projeto ousado, um projeto científico ousado, vem comprovando mais uma vez, entre tantos outros, comprovando mais uma vez a reencarnação. Então, a antítese da reencarnação é só achismo, não tem fundamento científico, né? Científico aqui eu estou falando lógica, não estou falando cientificismo. Pessoas que eventualmente estão chamando de ciência uma coisa que elas não estão sabendo muito bem o que é. Se nós formos estudar a epistemologia, a filosofia das ciências e compreendermos o que é ciência, veremos que a ciência vem comprovando a reencarnação dia após dia. Então o resto é cientificismo,
Ou seja, estão chamando de ciência uma coisa que na verdade é só um método isolado, é só um paradigma isolado, e ciência não é paradigma científico isolado, ciência é apenas aquilo que nós chamamos de metodologia e consenso entre estes métodos. E estes consensos vão depurando os fatos, mas baseado em premissas lógicas, né? Que aí é a filosofia. A filosofia ela só nos apresenta premissas lógicas. Se eventualmente neste processo filosófico ocorrer alguma sofismação, ou seja, nessa estruturação filosófica ocorrer o sofisma, uma ideia ilógica ou uma ideia alógica, o que acontecerá é que a ciência não corroborará, que a ciência não avalizará. Então a ciência é o parâmetro seguro para ir avançando. E eu resumi esta minha pequena explicação para dizer que, em outras palavras, ciência é lógica. Então nós só podemos proceder com raciocínios lógicos. Raciocínios fantasiosos não fazem parte do mundo científico, portanto não fazem parte daquilo que nos caminharia, nos promoveria para a verdade. Ok? Então, só para enaltecermos o que Allan Kardec vem a falar aqui, quando ele fala da doutrina, de qualquer doutrina anti-reencarnacionista, né? Aqui eu estou observando que não há nenhum pressuposto científico para a afirmativa anti-reencarnacionistas. Eu que tenho observado por muitos anos e estudado por muitos anos a reencarnação, quanto mais eu procuro na ciência, mais eu me deparo com a reencarnação sistematicamente sendo comprovada, ok? Só uma pequena observação para darmos continuidade ao nosso estudo, para que a gente tenha a melhor base, como eu volto e meia digo, para que possamos introjetar as ideias, para que possamos compreender as ideias, e o meu objetivo aqui não é uma reprodução estéril de palavras sem fundamentos para que nós passemos o tempo. Esse é um estudo sério que tem, acima de tudo, o propósito de nos aproximarmos da verdade, ok? Dando continuidade, item 22. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Isto é lógico que Allan Kardec está falando. Se não tem reencarnação, a gente teria que dizer que é sorte. Alguém que nasce numa família maravilhosa, legal, bacana, tudo teve sorte. Quem nasce numa família ferrada, cheia de criminoso, cheia daquilo que alguns chamariam de criminosos, uma família conturbada, com uma série de problemas, que ele vem por conta desta formação deturpada, se equivocar ainda mais e ir para o inferno, nós temos que dizer que foi falta de sorte dele nascer naquela família. Aí é sorte. E quem compreende que ciência é fato, sabe que para a ciência inexiste sorte. Existe estatística e probabilidade, mas inexiste sorte, né? Então nós teríamos que dizer que seria fator de sorte, e sorte inexiste. Como diz o meu amado irmão Dr. Décio Andoli Júnior, professor de medicina, quem acredita em sorte não pode dizer que é cientista. Quem acredita em sorte não pode dizer que confia e compreende a ciência. Em outras palavras, é isso que ele também diz, né? Embora ele diz exatamente com estas palavras que cientista que acredita em sorte, na compreensão dele, não procede um cientista. E é o que Allan Kardec também está observando aqui, né? Essa fixação definitiva, teríamos de dizer que dependeríamos do fator sorte, e sorte e ciência simplesmente são coisas completamente distintas, coisas das quais não caminham juntas.
Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos não têm nunca certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Então Allan Kardec está dizendo que é a mais absoluta ruptura dos laços de família, a doutrina anti-reencarnacionista, porque havendo o céu e o inferno, então acabaria o laço de família. Começou só nesta encarnação, acabou no inferno alguns e foi rompido definitivamente, de modo absoluto, o laço de família, e sendo rompido não há a menor possibilidade de desenvolvimento deste laço familiar. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Olha como é maravilhoso. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Acho que eu nem preciso reler, né? Com a reencarnação há perpétua solidariedade, né? Há esperança. Com a reencarnação há esperança, né? O ser pode ter se equivocado e perdido a vida corpórea, mas ele não foi para o inferno, porque a reencarnação daria a oportunidade para ele recapitular. Se desta vez ele nasceu numa família conturbada que propiciou para que ele fracassasse, da próxima ele pode nascer numa família que o auxiliará melhor, para que assim ele tenha melhores êxitos em suas realizações, em cumprimento aos seus objetivos íntimos, aos seus propósitos superiores. Com isso, então, resultaria entre encarnados e desencarnados um estreitamento dos laços de afeição, pois estaríamos nesta viagem pelos séculos, milênios por vindouros, pela infinitude, caminhando e estreitando os laços de afeição cada vez mais. Item 23, em resumo, né, aqui Allan Kardec vai fazer agora uma finalização do item 23, porque aqui a gente observa o quanto Allan Kardec estrutura de modo lógico todas essas ideias, como eu falava acerca da filosofia, uma estruturação filosófica, e toda a estruturação filosófica, para que seja procedente e avalizada pela ciência, necessita ser realizada de modo lógico, sem dispersões sofismáticas. Okay? Então, a finalização de Allan Kardec aqui acerca desta estruturação. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Então, segundo a doutrina materialista, tudo é matéria, só matéria existe, então é o nada, né? Ou seja, o que é além do tudo? Nada, é só pó, né? Acabou, fim, né? A segunda, a absorção do todo universal, segundo a doutrina panteísta, né? Então, segundo a doutrina panteísta, a absorção do todo universal, ou seja, não é um nada, mas é mais ou menos quase nada, ou seja, porque eu me disperso como uma gota jogada no oceano, né? Morri, sou uma gota que voltei para o oceano, e para pegar essa gota de volta? Já era, nunca mais, né? Então eu volto para o todo e faço parte do todo, perco minha individualidade. Esta é a doutrina panteísta, né? A terceira alternativa,
a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, que nós mencionamos agora há pouco, né? Ou seja, segundo a doutrina anti-reencarnacionista, né? Ou seja, aí eu vou para o céu, tal, mas vai depender da sorte, da família que eu nasci, da região que eu nasci, da cultura da minha sociedade, eu estou sujeito à sorte, né? Céu e inferno para mim é mera questão de sorte. Ah, mas é livre-arbítrio. Que livre-arbítrio? Eu não escolhi nascer na favela, não escolhi nascer na Síria, eu não escolheria, né? Eu escolhi nascer numa cidade perfeita, sei lá, na Dinamarca, ou enfim, num lugar muito legal. Aliás, até o tempo, né? Por exemplo, eu não ia querer ter nascido em 1945 em nenhum lugar do mundo, né? Ia deixar isso para depois, né? Enfim, a gente vê que nós ficamos completamente à mercê da sorte, né? Não há a menor possibilidade de termos opções, escolhas, né? Estaríamos definitivamente circunspectos ao fator da sorte, né? E a quarta alternativa de Kardec é a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Aí a doutrina reencarnacionista, ela conserva a individualidade, ao mesmo tempo com o progresso infinito, ela progride infinitamente, né? Então nós temos estas quatro alternativas. Entre estas quatro alternativas, qual delas a lógica corrobora? Qual delas a lógica avaliza? Né? Continuando aqui. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte. Tanto a doutrina materialista quanto a doutrina panteísta, morreu, acabou, né? E não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se rever, né? Ou seja, se todo mundo for para o céu, todo mundo vai se rever. Aliás, aqui eu já indiquei, mas indico mais uma vez o filme Orações para Bob, né? Exatamente uma mãe muito religiosa, querendo que todo mundo se encontrasse no céu, né? Ela acabou pressionando tanto o filho que o filho acabou se matando porque ele era homossexual e ela dizia que ele iria para o inferno. Então ela começou a atormentar ele até que ele se matou, né? Mas por que ela atormentou ele? Porque ela queria que ele fosse para o céu junto com os irmãos biológicos, junto com o pai, queria que todo mundo fosse para o céu, né? Então nós precisamos observar que esta doutrina, né, não reencarnacionista, ela pode nos possibilitar uma compreensão muito equivocada, né? No sentido, quando eu falo equivocada, não que alguém é certo, alguém é errado, até porque todos somos imperfeitos, mas o que eu estou querendo dizer, no sentido de que eu estou fazendo uma coisa achando que é certa e eu posso em dado momento reconhecer e me arrepender, né? Aqui quando eu faço esta observação, não no sentido de, porque quem está bem, está bem, eu acredito no nada, ótimo, fique, morra com este nada e vá para o nada, está tudo certo, né? O problema é quando eu vou construindo, arquitetando coisas das quais me encaminho para um lugar no qual eu não gostaria de estar e reconheço que não gostaria de estar, né? Que foi o caso deste filme que eu citei. A mãe reconhece o quanto ela foi fanática, o quanto ela acabou promovendo o suicídio do filho, porque ela não levou em conta alguns outros aspectos, que nada impediria dela ter a fé que ela possuía, mas desde quando esta fé consubstanciasse o bom laço familiar dela. A partir do momento que isso perturbou um dos filhos e acabou fazendo com que o filho se desorientasse, ela precisaria ter revista esta postura, né? Então aqui, quando eu falo assim, com na terceira há a possibilidade de se reverem, né? Contanto que esteja no mesmo meio, ou seja,
A doutrina anti-reencarnacionista, ela considera a possibilidade do familiar se rever, né? Mas se todo mundo for para o céu, se todo mundo for para o céu ou para algum lugar legal, vai todo mundo se rever. Agora, se não for, aí o negócio vai ficando mais esquisito, né? Agora, continuando aqui. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é isso o que constitui a verdadeira família. Então, esta última frase de Kardec é muito interessante, porque ele fala que é isso que constitui a verdadeira família, ou seja, coloca para nós em reflexão o que é família. Observa que esta última frase de Allan Kardec nos promove para profundas reflexões acerca de nossa definição de família. Porque às vezes nós definimos família um negócio completamente conturbado e dorido. E Allan Kardec aqui então expande nossa percepção de família. E quando eu falo completamente conturbado e dorido, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Por conta de excesso de paixão, por conta de conflitos, por conta de incompreensões, por conta de condescendências, por conta de reciprocidades, enfim, por uma série de coisas. Quando nós ampliamos o nosso conceito de família, ou seja, quando nós começamos a trabalhar a nossa compreensão do que seja verdadeiramente uma família, nós começamos a perceber uma das coisas, a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. Porque aí nós começaremos eventualmente a abrir possibilidade, a ampliar o nosso amor, a ampliar nossa capacidade de amar, como Allan Kardec fala anteriormente, acerca do pai de um filho e do pai de vários filhos, né? Ou seja, eventualmente poderíamos angariar, a intentar mais de um pai, poderíamos intentar angariar mais de uma mãe, poderíamos intentar angariar mais de um irmão, poderíamos intentar angariar mais de um filho, mais do que os filhos que nós temos em nosso seio biológico. Nós começaríamos a ter uma compreensão de família muito ampla, não reduzindo ao grupo biológico, né? Porque nós observaremos que a redução ao grupo biológico é o que em dado momento com certeza trará dor, né? E quanto mais apaixonado eu estiver pela família biológica, menos eu deixarei de amar a minha família universal, portanto caminhando diríamos, não de modo mais sincronizado com a lei universal, eu estaria arquitetando para mim mesmo, ensejando para mim mesmo a oportunidade da dor, e o Evangelho é uma proposta para que caminhemos de modo suave, para que caminhemos para o amor de modo não dorido. Bom, estas são nossas despretensiosas e meras reflexões, que possa a verdade trazer-nos a paz.